a centralidade da ressurreição. Eu leio a Nova Atualizada de Almeida, a NAA. Irmãos, venham lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, aqui nesse capítulo de sua primeira carta aos Coríntios, ele faz, e não sou eu que estou dizendo isso, são comentaristas bíblicos, que nós chamamos de biblicistas, gente que se debruçou sobre o texto sagrado, muito mais do que eu e do que você, que lemos e entendemos, sabemos a importância das Escrituras, mas chegam a dizer, estes, de que aqui nós temos nesse capítulo o maior texto em relação à ressurreição que temos nas Escrituras. Eu sei que com muito cuidado se pode afirmar isso, porque toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, é palavra revelada de Deus. Mas quando vamos ler esse capítulo 15 dessa primeira carta aos Coríntios, nós só temos que concordar, porque ele aqui levanta 3 aspectos fundamentais nesse capítulo, e mais precisamente nesses 4 primeiros versículos, em relação a 3 fatos essenciais relacionados ao cristianismo. O primeiro deles é que Cristo morreu pelos nossos pecados, isso fica claro. Ele veio para morrer pelos nossos pecados, ele nasceu para morrer, ele veio com um propósito. Segundo, ele foi sepultado, ele morreu, humanamente falando, ele morreu. Até é fruto de debate como Deus pode morrer se Jesus é Deus, e ele é. Então, em forma humana, morre ele, e nós sabemos que foi sepultado, a Escritura diz assim. E o terceiro aspecto a ser levantado, que é levantado, aliás, é que ele ressuscitou dentre os mortos, como diz as Escrituras. 3 pontos fundamentais: a morte dele, o fato de que ele foi sepultado e de que ele também ressuscitou. Aqui, meus irmãos, nós temos pelo menos alguns aspectos, alguns pontos a serem destacados em relação à ressurreição. O fato é, irmãos, que ninguém contava com a ressurreição de Jesus. Ninguém. Nem mesmo aquelas mulheres que serviam a Cristo, as chamadas mulheres da Galileia, que devido ao sábado não puderam, porque guardavam o sábado como judias, não puderam ungir o corpo de Jesus, e foram no primeiro dia da semana, ao raiar do dia, no domingo, elas foram ungir o corpo de Jesus, e elas não esperavam a ressurreição. E nem mesmo os apóstolos esperavam a ressurreição. Nem mesmo aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, como diz o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, que eles iam para uma aldeia chamada Emaús, e os 2 iam comentando entre si, e eles não esperavam que Jesus iria ressuscitar e que tinha ressuscitado. Então, irmãos, o fato é que parece que foi uma surpresa, mas nós vamos nessa palavra dizer claramente, ou lembrar a igreja, que não foi bem assim, porque Jesus já tinha prometido antes de que ele faria, de que ele ressuscitaria, e não se tratava de alguém em delírio, não, em hipótese alguma. Jesus sabia o que estava falando, o que estava prometendo. O que levou as mulheres da Galileia, é bom lembrar, não foi o fato de Jesus ter ressuscitado, mas o fato dele ter morrido.
Então elas estavam ali para ungir o corpo de Jesus. E nós percebemos que na trajetória também desses 2 discípulos no caminho de Emaús, como disse, eles falavam entre si, e ele diz: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Ou seja, o tempo é usado no pretérito, no passado. Nós esperávamos que ele fosse aquele Messias, o prometido, o que nos livraria do jugo romano. Nós esperávamos, mas hoje já é o 3º dia, hoje já é o domingo, e nada aconteceu. Inclusive, irmãos, a questão de debate, ainda alguém domingo passado conversou comigo após o culto, disse: pastor, como é o 3º dia, se ele foi morto na sexta-feira, ressuscita no domingo, não são 3 dias dentro da nossa cronologia. Mas nós lembramos, e com isso também os estudiosos afirmam, que o judeu ele tinha uma forma de separar dia. Quando nós lemos as escrituras, nós percebemos a expressão dia e noite. Dia para o judeu começa às 6 horas da manhã e termina às 18 horas. Então, 3º dia, não há o que se falar, porque aqui não é uma questão de debate teológico em relação à escritura. Aqui é uma questão de entendimento também cultural da religião judaica em separar a sua cronologia. Mas, meus irmãos, como disse, nós queremos aqui destacar pelo menos alguns aspectos em relação a essa centralidade da ressurreição, porque percebemos primeiramente que a morte não pôde deter o nosso Senhor Jesus Cristo. A morte não pôde deter. E como muito bem argumentou o apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, versículo 24, ele disse: não era possível que Jesus fosse retido pelo poder da morte. Não era possível. A morte não pôde deter. Ao contrário, na sua morte, como diz John Owen em um dos seus livros, a morte foi morta na morte de Cristo. A própria morte teve a sua morte quando Cristo morreu. E não era a morte que podia deter, porque nós percebemos que enquanto vivo, Jesus demonstrou poder absoluto sobre a morte. A morte não era uma barreira como é para nós, antes de sermos alcançados pela graça de Cristo Jesus. Porque hoje, mesmo sabendo que todos nós aqui, é uma certeza que temos, vamos morrer, a não ser se Jesus Cristo, dentro da sua soberania e graça, voltasse antes de que partíssemos, antes de que falecêssemos, nós sabemos que vamos morrer. Mas a morte não é o fim, a morte não é a barreira, porque louvado seja Deus, ele ressuscitou, a morte não pôde detê-lo, e ele havia arrancado da morte aquela filha de Jairo, recém-falecida. Quantos nós não lembramos esse texto? Aquela menina com cerca de 12 anos, o pai desesperado procura Jesus e diz para que fosse até a sua casa. Ele vai. Quando ele chega, aquela multidão que estava ali, pessoas chorando, as carpideiras que inclusive eram pagas para que chorassem ali o morto naquela época, nós percebemos que qual Jesus, ao chegar, alguém chegou e disse: não incomodes mais o mestre, porque a menina morreu. Imagina essa informação. E de fato estava morta. E Jesus não permitiu que ninguém entrasse naquele quarto, senão ele, os pais e alguns poucos dos seus discípulos, e ali chegaram. E nós percebemos que ele disse àquela menina: menina, te digo, levanta-te. E sobrenaturalmente a menina voltou a viver, porque Jesus, ele é Senhor da vida, ele detém o poder da vida, e ele venceu a morte não pôde segurá-lo. Percebemos que no episódio do filho da viúva de Naim, não temos o nome nem do rapaz que faleceu, e nem temos o nome da mãe, mas temos o registro que até hoje, tempos depois, e quanto tempo, nós estamos aqui falando nessa manhã. Aquela mãe que certamente já tinha chorado a vida do seu esposo, ela perde o seu maior tesouro,
Porque é engano nosso pensarmos que os maiores bens, ou o maior bem que temos, são os bens que nós possuímos. Imóveis, móveis, algo que nós conseguimos na vida, conquistamos. Não. Os maiores bens que nós temos, além da nossa vida, são os nossos filhos. São as pessoas que nós amamos, para os que não têm filhos. São as pessoas queridas, são os entes queridos que nós temos. E aquela mulher, ela sai ali daquele lugarejo chamado Naim, uma vila pequena. E aquela mulher, ela chora junto com a multidão, todo mundo conhecia aquela mulher e lamenta com ela. E outra multidão vem com Cristo e se encontram as multidões. E Jesus então se encontra ali naquela situação e ele pôde ressuscitar aquele rapaz. Ele pôde trazer vida. Ele pôde trazer mais do que consolo àquela mulher que chorava. Ele pôde trazer de volta, olha que coisa maravilhosa, o filho daquela viúva. Meus irmãos, nós percebemos que além de tudo, Jesus havia feito uma declaração muito contundente. Não esqueçamos nós, meus irmãos. Ele disse lá em João 11:25, diante de Marta e de Maria, irmãs de Lázaro, que tinham perdido seu irmão, e Jesus é avisado pouco tempo antes do falecimento, e o texto diz que ele se demora um pouco, ele não volta imediatamente, mas depois ele chega ali em Betânia, e nós temos então a situação, humanamente falando, impossível, porque já era o terceiro dia, entrando no quarto dia que Lázaro estava morto, e Jesus dizendo àquelas duas irmãs: eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que alguém esteja morto, viverá. Então, meus irmãos, Jesus detém o poder da morte e deteve em seu ministério. Como não ressuscitaria? Como não venceria a morte? E nós percebemos então esse primeiro ponto a ser destacado em relação à morte não pôde deter o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Mas há um segundo aspecto a ser destacado: a veracidade das Escrituras. A veracidade das Escrituras. Nós cristãos evangélicos temos sido conhecidos como o povo da Bíblia. Lamentavelmente, hoje nós temos visto em algumas igrejas ditas evangélicas muita coisa que não se coaduna com as Escrituras. Um tipo de culto estranho, um pastor que é muito mais um artista do que um pregador, do que um expositor da palavra. E nós lamentamos isso profundamente e dizemos que isso não vai ficar barato, porque ninguém brinca com as coisas sagradas. Mas nós que sabemos, porque não temos a Bíblia como uma deidade em hipótese alguma, mas nós sabemos que aqui nós temos a palavra revelada. Esse livro fechado, ele é como qualquer outro livro, mas esse livro aberto e vivido, ele é poder de Deus para nós. Ele é a manifestação da graça de Deus para nós. A veracidade das Escrituras, bem expressam as Escrituras. Em Atos 2:27, o apóstolo Pedro corrobora o que estava escrito em Salmo 16:10. Ele diz que, os textos dizem: não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Isso lá no livro de Salmos, na antiga aliança, já estava se falando sobre Jesus, porque não era sobre Davi, não era sobre os filhos de Asaf, não era sobre os músicos, não era sobre ninguém que ali estava relacionado, que está relacionado a esse texto. É sobre o Cristo, o Redentor. E lá na pregação de Pedro, no dia de Pentecoste, ele diz claramente que não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque não deixarás a alma deste na morte. A história de Jesus, irmãos, lembremos, é a história da redenção. E a história da redenção, elas ficariam sem sentido se não houvesse ressurreição. Ficaria sem sentido. O apóstolo Paulo, falando nesse capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele diz que se Jesus não ressuscitou, nós que cremos na ressurreição somos mais miseráveis dentre os homens,
Porque cremos então, se não houve ressurreição, em uma falácia, em uma história de Trancoso, em algo que não existiu, em um maior fake news de toda a história, em um engodo. Mas nós sabemos e cremos, porque eu e você, como eu costumo dizer na celebração da ceia, eu e você, nós não estávamos lá, nós não tocamos nas suas feridas, nós não contemplamos o seu rosto, nós não estivemos com ele no mar de Tiberíades, quando os discípulos queriam abandonar o ministério, e voltarem a ser, dentre eles o apóstolo Pedro, voltarem a ser pescadores de peixes, mas eram pescadores de homens, que Jesus diz. Eu e você, nós não estávamos lá, mas nós cremos piamente. Quem é que pode arrancar do nosso coração essa certeza, essa convicção, pelos olhos da fé, pela esperança dada por Cristo Jesus, pelo que Ele falou, pela autoridade que Ele tinha sobre a morte? Nós cremos, e percebemos, irmãos, que desde o início também do Apocalipse, Jesus é quem afirma, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, ele deixa claro: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. As Escrituras, elas afirmam que Jesus ressuscitou, e nós cremos nisso, e nós cremos que as Escrituras, elas são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Mas por último, meus irmãos, nós temos um terceiro aspecto, além de que a morte não pôde deter Cristo, além do que as Escrituras já apontavam para a ressurreição dele, e ele mesmo disse, nós temos a promessa de Jesus feita antes mesmo dele ser morto. Por diversas vezes e com muita clareza, o Senhor revelou aos seus discípulos que em Jerusalém seria morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Nós temos textos de Mateus 16, 21, Mateus 17, 22, Mateus 20, 18 e 19, diz que desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas pelos líderes religiosos daquela época, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus já tinha prometido, e a promessa de Jesus não é como a promessa humana, não é como a promessa, me permitam, de algum político que às vezes pode prometer e não cumprir. A promessa de Jesus não é a promessa feita por alguém que no altar diz viver até que a morte o separe, mas nas primeiras dificuldades do casamento, e os olhares se voltam para outros atrativos, ele quebra aquela promessa. Não, a promessa de Jesus não. A promessa de Jesus não é alguém que diz, Senhor, eu te seguirei aonde tu fores, eu morrerei por ti, mas depois, diante das agonias da vida, diante dos questionamentos, diante das perseguições e das lutas, se abre mão do que foi prometido. Mas Jesus não. O que Jesus promete, ele cumpre. Ele não brinca com as suas promessas, ele não brinca com aquilo que ele promete. Certa feita ele explicou: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Note bem, meus irmãos, não foi o Império Romano, não foram os fariseus, escribas, líderes religiosos daquela época, não foi a traição de Judas, não foi a negação de Pedro, não foram as saídas dos apóstolos quando Jesus foi preso, não foi isso. Jesus deu a sua vida voluntariamente, vicariamente, substitutivamente, ou seja, aquela cruz era minha e sua, e ele toma o nosso lugar, mas não é tomada a sua vida, ele a dá. Você está entendendo isso? Foi ele quem a deu. Isso
Ele disse: eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. João 10, 17 e 18. Jesus, irmãos, nunca separou sua morte de sua ressurreição, nunca. Pode notar, quando ele falava de sua morte, ato contínuo, ele falava de sua ressurreição. Ele dizia aos seus discípulos que ele seria morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Depois da transfiguração, aqui lá no monte, com Pedro, Tiago e João, aquele grupo mais seleto dos apóstolos, ele ordenou a Pedro, Tiago e João que a ninguém contassem a visão, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Mateus 17, 9. Ele disse: a ninguém conteis essa visão, até que eu ressuscite. Ou seja, ele falou isso antes de ser morto. E na noite anterior à sua morte, Jesus avisou aos discípulos, em Mateus 26, 32, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Então, irmãos, nós poderíamos passar aqui o dia inteiro, a manhã toda, falando das promessas que Jesus fez e que ele as cumpriu cabamente. Então quero, para encerrar, deixar aqui claro à igreja e para mim mesmo também, de que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele nasceu para morrer. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. Nós vimos aqui no culto de quinta-feira, quando ele chega em Getsêmani, a agonia que ele passou ali em Getsêmani, o peso do meu pecado e do seu pecado, pecado da humanidade sobre ele. Tanto é que ele: Senhor, e faz uma oração que não tem resposta: se for possível, passa de mim este cálice, não temendo a cruz, mas decidido, quando ele levanta de Getsêmani, decidido a ir para a cruz. Segundo, Jesus foi sepultado, ele de fato morreu. É interessante, quando a gente começa a estudar teologia, tem algumas coisas que, se a gente pudesse, nem lia. Mas é até por um lado bom que se leia, para saber quanta coisa se fala da irrealidade de Jesus. Os irmãos acreditam que chegam alguns teólogos a afirmar, e teólogos aí, coloque aí uma interrogação muito grande, porque tem gente que se debruça sobre a teologia para poder questionar a sua veracidade, a teologia bíblica. Diz que o corpo de Jesus, ele foi tirado pelos apóstolos e foi escondido, e depois se propagou que ele ressuscitou. Ou seja, um engano, um engodo. Não, Jesus de fato venceu a morte. Ele foi sepultado, mas, como diz as Escrituras, ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. Por isso que o apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo de 1 Coríntios capítulo 15, lá no finalzinho, ele diz: onde está a morte? Já falando de mim e de você, já falando daqueles que creem em Cristo Jesus. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque sabemos, e ele termina lá no versículo 57, dizendo claramente: mas graças a Deus, porque em Cristo Jesus nós temos a vitória, nós somos vitoriosos. Por isso que sabemos que a morte, sim, é um fato, mas ela não é o fim, ela não detém a última palavra. Por isso que nós devemos nos consolar uns com os outros, de que aqueles que partem em Cristo Jesus, eles estarão com Cristo Jesus e nós o reencontraremos. Nós estaremos com Ele. Nós estaremos. A ressurreição de Jesus, irmãos, é um fato para nós. E não para por aí. Porque hoje à noite, se você estiver aqui, nós vamos perceber que não apenas Jesus ressuscitou. Esse apenas não é minimizando, é hipótese alguma. Mas a história continua dizendo que Ele também voltará. Ele retornará. E não voltará mais como um bebê para nascer numa manjedoura. Não voltará mais para ir até a cruz. Não, não, não. Ele já o foi. Ele hoje vive e reina soberanamente. E Ele voltará porque Ele assim prometeu, para buscar a sua igreja,
para cumprir aquilo que está determinado em termos de história da humanidade. Ele voltará. Então, irmãos, nessa manhã de domingo da ressurreição, onde celebramos a ressurreição de Cristo Jesus, que o nosso coração seja cheio, continue cheio, repleto, transbordando de alegria, de louvor, de glorificação àquele que venceu, aquele que não está mais na cruz, aquele que a cruz está vazia, o túmulo está vazio, o trono, sim, o trono está ocupado porque ele reina soberanamente. Amém, meus irmãos? Glória a Cristo Jesus, glória ao Deus Pai, exaltado o Espírito Santo que está conosco aqui, nos fortalece. Nós queremos orar com a igreja antes de darmos continuidade ao culto dessa manhã. Senhor, muito obrigado. Oh, louvado seja o teu nome, porque, Senhor, cremos, não cremos em vão, cremos, ó Deus, naquilo que foi cumprido cabalmente, e nós louvamos o teu nome, porque a morte não pôde deter o nosso Salvador. Por isso já dizia Jó lá atrás: eu sei que o meu Redentor vive. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós glorificamos o teu nome por termos as Escrituras conosco, essas Escrituras que apontam para Jesus. Oh, louvado seja o teu nome. Te exaltamos, Senhor, porque o que o Senhor prometeu, cumpriu e tem cumprido e cumprirá. Exaltado, pois, seja o teu nome. As nossas vidas, Senhor, estão diante de ti. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu vida e vida com abundância. Ó água viva que descedenta a nossa sede, ó rochedo forte no tempo de aflição. Ó, louvado seja o teu nome. Aceita nosso louvor, a nossa adoração nessa manhã. É a oração que nós fazemos, Senhor, com muita alegria, com muito regozijo em nosso coração e com muita esperança dentro de nós. Nós oramos em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.